Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pauta 1, o programa para te conectar com profundidade aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje a gente vai falar sobre o declínio do interesse dos jovens pelo Enem, um tema que preocupa educadores e especialistas. Dados recentes mostram uma queda significativa no número de inscritos, refletindo um cenário de desafios e incertezas para muitos estudantes. Segundo o INEP, o número de inscritos no Enem de 2023 foi o menor da década. Diversos fatores explicam a queda, desde o impacto da pandemia na educação até questões econômicas e sociais que afetam os jovens. Além disso, a desmotivação e a falta de perspectiva de futuro são aspectos que não podemos ignorar. A questão é complexa e exige uma análise detalhada para entender todas as suas nuances. Mas o que leva os jovens a desistirem do Enem? E quais são as implicações disso para o futuro da educação no Brasil? Hoje vamos analisar esses pontos e discutir possíveis soluções para reverter esse cenário preocupante. Vamos entender melhor o que está acontecendo e o que pode ser feito para mudar esse quadro. Para tratar desse assunto de hoje, nós estamos aqui em contato com o professor Paulo Carrano, ele que é especialista em educação e coordenador do Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada pela presença, professor, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu também. Boa tarde. Professor, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para o senhor é que o senhor nos localize, né? O que é o Enem, para que ele serve? Olha, o Enem, ele foi criado em 1998, inicialmente como uma política, né, do governo federal, do Ministério da Educação, para avaliar a qualidade do ensino médio, né? Então, assim, algo necessário, um país com as dimensões continentais como tem o Brasil, com a diversidade regional de políticas estaduais e municipais. Então, é uma ferramenta importante de diagnóstico e, com isso, né, a partir desse diagnóstico da qualidade do ensino médio, se tinha, já naquele momento, 98, a ideia de que era importante esse movimento para orientar políticas públicas que pudessem aumentar a qualidade das escolas, né? Então, essa iniciativa inicial de medir a qualidade, né, tinha também a preocupação de democratizar o acesso ao ensino superior. Então, de lá para cá, o Enem se transformou na grande porta de entrada, né, mas também de seleção para vagas escassas ainda no ensino público superior. E então essa é a história do Enem, né? Assim, eu acho que a gente poderia dizer que é uma história de sucesso, apesar de algumas dificuldades ao longo do caminho. E, professor Paulo, o que o senhor avalia, né, que aconteceu com a história do Exame Nacional do Ensino Médio para a gente chegar a esses números, né, de desinteresse dos jovens para fazer o Enem? No ano passado, o número de inscrições foi o menor em uma década. Qual é a avaliação do senhor para os motivos dessa queda de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio? Eu não discordo da expressão desinteresse, porque ela existe aqui e ali, mas se nós cotejarmos a noção de desinteresse com a noção de dificuldade, né, dificuldade de tentar, impossibilidade de tentar o acesso, baixa expectativa, né, de êxito, dificuldade do ponto de vista de competir em condições de desigualdade, a gente equilibra mais a análise do fenômeno, porque a ideia de desinteresse é uma ideia de algo muito pessoal, né? Muito individual. E, na verdade, nós temos um complexo de fatores, né? Um fenômeno multicausal que vai gerando essa variação, né? No número de inscrições no Enem, né? Por exemplo, nesse momento que nós estamos agora, né, em 2024, nós estamos falando isso em julho de 2024, a gente já tem dado da inscrição do Enem em 2024. Então, não houve diminuição em 2024, pelo contrário. Nós temos hoje 5.055.699 inscritos, né, comparados com os números de 2023,
3.933.970 e 2022, 3.409.682, nós temos aí um aumento, né? Então, nós teríamos, sim, um aumento do interesse no Enem, mas também, talvez, as mudanças de condições de acesso. Então, eu queria marcar esse ponto, né? A ideia do desinteresse, ela simplifica um quadro bastante complexo. Então, nós temos, em 2024, o aumento, digamos, do interesse, mas talvez tenhamos também a melhoria das condições de busca e de acesso ao Enem. Metade, né, dos que se inscreveram, mais da metade dos inscritos, teve a solicitação da isenção da taxa de inscrição concedida, aprovada pelo Ministério da Educação. Então, isso significa que a gente tem aí uma ampla parcela de jovens das classes populares que se adequam, né, às exigências de isenção da taxa. Professor, mas apesar dessa elevação no número de inscritos, nesse ano, quando a gente analisa na comparação com o ano passado, ainda é uma realidade distante quando a gente analisa números da década passada. Por exemplo, em 2014, quase 9 milhões de inscritos, 8 milhões e 700 mil. Ou em 2016, 8 milhões e 600 mil inscritos. Numa abordagem inicial, o senhor trouxe aqui uma explicação que é oportuna sobre a origem do Enem, né? Para que o exame foi realizado e depois o desinteresse. Passados 25 anos, mais de 25 anos do exame, será que é o momento também de a gente pensar numa ressignificação desse Exame Nacional do Ensino Médio? Não, é importantíssimo ter essa dimensão da história, né? Historicizar sempre, para a gente não perder de vista o conjunto. Mas é preciso dizer também que o Enem, ele é feito para os egressos do ensino médio, né? Do último ano do ensino médio, aqueles que estão concluindo a educação básica, e isso significa que a gente tem uma parcela da população, a partir dos anos 90, em especial, que nunca existiu, né? Disputando o ensino superior. O ensino superior era reservado às elites, exclusivamente às elites, com raras exceções. Então, a gente, ao longo dos anos, teve uma mudança nesse quadro, isso em torno de políticas públicas, de democratização, de ampliação do acesso. E você tem vários fatores, inclusive de 2009, 2010 para cá, a gente tem até uma mudança na taxa demográfica populacional. A gente está terminando em 2025 aquilo que se chamava de uma onda jovem, né? Uma onda populacional que vai declinando a população jovem. Isso faz diferença também, mas o que eu vejo que pode ser assim, o fator maior, né, dessa distância entre esses grandes números, né, do começo dos anos 2000 e esses números de hoje, é exatamente a grande dificuldade de que a ampla maioria dos jovens das classes populares ingressem no ensino superior. Vejam os dados, né? Nós temos menos de 20% dos 50 milhões de jovens até 29 anos acessando o ensino superior, ou seja, menos de 20% dos nossos jovens não acessam o ensino superior. E isso significa não apenas desinteresse, significa dificuldades reais de acessar o ensino superior, significa fatores múltiplos como baixos capitais simbólicos, culturais, econômicos, ou seja, para aquele, por exemplo, que está ingressando no ensino superior, sendo o primeiro da família, isso é um grande desafio. Você não tem nem livro em casa, você não tem nem referências de alguém na família que chegou ao ensino superior. Então, foi muito importante termos políticas públicas de democratização de acesso, para que, para além da família de origem desses jovens, outros exemplos na vizinhança, nos personagens, né, da mídia, pudessem estimular
a ida para o ensino superior, ou seja, ir para o ensino superior passou a ser um horizonte viável, possível também para jovens das classes populares. Então, a gente tem, sim, comparado do começo dos anos 2000 para cá, uma diminuição gritante, mas a gente tem uma faixa aí dos anos 2019 para cá, com uma variação que eu poderia dizer hoje, com esses dados de 2024, que é positiva, né? É positiva nessa faixa menor, mas é negativa se comparar à grande série histórica. Então, a gente precisa ampliar as condições para que esses jovens cheguem na universidade. Ou seja, já estamos falando aí de uma população que tem muito poucos suportes para se manter na escola, e ao se manter na escola, se manter numa escola de qualidade, e ao se manter numa escola de qualidade, manter altas expectativas de entrar no ensino superior, e ainda tendo que concorrer em condições de muita desigualdade com aqueles que vêm de famílias socioeconomicamente mais favorecidas, com cursos de preparação que não existem para a maioria dos jovens das classes populares. Enfim, então a gente tem muito a fazer do ponto de vista de criar condições de equidade ao acesso ao ensino superior. E, fundamentalmente, ampliar as vagas na universidade pública, porque a gente tem uma situação hoje que 76% das matrículas do ensino superior são privadas, né? Isso cria um funil, um gargalo muito forte para o acesso às universidades mais qualificadas e de maior prestígio. Professor, o senhor falou a respeito de acesso, né? Houve sim uma democratização do acesso ao ensino superior, mas ao mesmo tempo tem essa dificuldade de permanência desses alunos, como o senhor mesmo já citou, mas e o pós, né? Os alunos saem dessas universidades e essa relação do suposto desinteresse desses alunos, desses estudantes de ensino superior em ingressar na universidade, né? Para ingressar, não teria a ver com as novas possibilidades. E aí cito duas questões. As novas profissões que a gente vê que os jovens têm se encantado, muito relacionado à internet, e também a desvalorização. Não sei se é uma desvalorização, o senhor podia me ajudar a pensar a respeito? Se é uma desvalorização ou se é uma incompatibilidade do que a universidade propõe para esse aluno hoje e o mercado de trabalho. A gente sabe, por exemplo, que o curso de pedagogia, a maioria, tinha 50% dos cursos no Brasil, por exemplo, que eram em AD. E o Ministério questionou isso, né? Essa universidade, ela está falando com esse jovem, está falando com a necessidade das novas profissões. Um curso de pedagogia, por exemplo, deveria ter muito mais aulas presenciais, muito mais contato com esses alunos que seriam, né, os futuros professores. Então, não há uma incompatibilidade entre o que a universidade propõe e a sociedade atual? Bom, sem dúvida, as universidades precisam permanentemente se repensar e tentar acompanhar o tempo presente, ou seja, uma escola, uma universidade precisa ser coetânea do seu próprio tempo, né? Então, isso é um desafio permanente de atualização de currículos, de atualização de práticas, de compreensão das novas formas de relação com o saber, né? Ou seja, um professor hoje, eu faço uma diferença assim, me permitam a digressão aqui, né? Eu faço uma diferença entre informação, conhecimento e relação com o saber, né? A informação e o conhecimento, eles podem ser arquivados em bancos de dados. Eu posso acessar uma informação mais ágil, uma informação pontual ou jornalística, e de maneira muito rápida, né? Na ponta dos dedos, né? No computador, no smartphone. Eu posso acessar banco de dados qualificados de cientistas, de revistas acadêmicas, sem muita mediação, né, do professor, né, da sala de aula. Mas a relação com o saber, essa é sempre inédita, né? Sempre aquele encontro, aquela possibilidade de uma pergunta surpreendente, de uma informação que não estava dada no início da conversação, mas que no diálogo ela acaba sendo colocada na relação, e isso a gente não vai ter um acesso apenas à informação e ao conhecimento hospedado. É preciso relação, é preciso
o olho no olho, é preciso que a gente tenha, por exemplo, condição de experimentar o próprio conhecimento. Daí a crítica à extensão desmedida da educação à distância, ou seja, que cria muita dificuldade, por exemplo, para a realização de estágio, para a realização de atividades práticas. Então, essa é a primeira questão. De fato, as universidades precisam ser contemporâneas ao tempo dos seus jovens, né? Precisam falar a linguagem desse tempo presente e, ao mesmo tempo, compreender esse mundo da velocidade das redes, esse mundo da velocidade das inovações tecnológicas, até para poder criar condições para que esses jovens estudantes sejam mais reflexivos na relação com essas tecnologias tão velozes e tão opressivas, né, do ponto de vista dessa chamada economia da atenção, que faz com que você fique cada vez mais tempo conectado, cada vez mais tempo dando cliques, likes e perdendo a capacidade até de refletir sobre os conteúdos que você acessa. Para isso, é preciso que essa universidade seja contemporânea, né, compreenda esses processos e entre nesse jogo também das novas aprendizagens. Isso é um ponto. O outro ponto é que, de fato, não adianta apenas formar profissionais para mercados ausentes, né? A gente precisa, de fato, desenvolver novos postos de trabalho, novas demandas econômicas, novas demandas de desenvolvimento social, novas entradas, né, para que trabalhadores sejam demandados. Um país que não se desenvolve, ou o país que se desenvolve apenas num caminho, por exemplo, como um país agroexportador, um país dependente de commodities, né, basicamente, suas economias dependendo de commodities, que não investe em inovação tecnológica, que não investe, por exemplo, agora na criação de alternativas próprias, de inteligência artificial, por exemplo, é um país que vai ficar dependendo de postos de trabalho pouco qualificados e que vão demandar pouca qualificação também no ensino superior, né? A realidade da maioria desses jovens que eu citei para vocês aqui, que estão fora da universidade, esses 20% dos 50 milhões de jovens, está imersa no trabalho precário, está imersa num trabalho de alta exploração, um trabalho que não é protegido, né? Aquilo que o OIT vai dizer que é a demanda por trabalho decente. São trabalhos que não são decentes do ponto de vista da proteção, do ponto de vista até da demanda de qualificação. Então, se a gente tem majoritariamente os jovens brasileiros imersos nesse trabalho precarizado, isso significa que a gente não tem uma realidade social que vai demandar que essa universidade seja melhor do que ela é. Então, são dois pontos, eu diria, um interno às universidades, onde elas têm que melhorar a sua relação com o tempo presente, poder imaginar um novo mundo, um novo país mais desenvolvido, mais tecnológico, mais democrático, mais solidário, e, ao mesmo tempo, uma sociedade que precisa se desenvolver demandando uma maior qualificação da sua força de trabalho. E, professor Paulo, né, a gente entende então que essa queda no número de inscritos no Enem, as causas são multifatoriais. E quando a gente olha os números, né, em 2015, esses números de inscritos vêm caindo a partir de 2015 e em 2017 teve uma queda mais acentuada, que foi quando o Enem deixou de ter a dupla função que ele tinha, né, de ser um exame avaliador, né, de pontuação de ingresso no ensino superior, e a outra função que ele tinha de um certificador, né, fiz o Enem e vou pegar meu certificado de conclusão do ensino médio. Isso, de fato, teve um impacto nessa queda de número de inscritos, porque as pessoas achavam importante fazer o Enem, ter ali o certificado de conclusão do ensino médio, porque o diploma do ensino médio era um diploma importante para o ingresso desse jovem no mercado de trabalho. Isso, de fato, teve impacto? Sim, eu acredito que sim. A escola, né, ou seja, o curso da escolarização, ele é importante em si, porque ela vai formar o cidadão, a cidadã, a educação, né, básica também, ela tem o seu momento conclusivo ali no ensino médio, é constitucional, isso está na LDB, nossa Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é o final do ensino médio, a etapa final da educação básica, o estudante, o cidadão, o estudante, tem direito a uma formação técnica superior,
ética, profissional e que, assim, se assim o desejar, com condições de ingressar no ensino superior. Então, essa função, ela hoje ainda é mal praticada. A gente tem escolas que não atingem esse ideal, essa missão, né, da educação básica, que é formar esse cidadão completo, né, integral, preparado para se inserir produtivamente na sociedade, para ser um cidadão pleno, porque falta investimento na educação básica. E também a certificação é um valor em si, né? Em grande medida, e isso é até um pouco triste de dizer, muitos estudantes ficam na escola não pela relação com o saber, pela amizade intelectual que possa se criar com professores e professoras, por aquilo que um sentimento de que ele está ampliando as suas capacidades formativas humanas, mas ficam pura e simplesmente para atingir a certificação. Então, é muito ruim quando a escola vira apenas uma casca vazia certificadora, né? Então, a gente precisa preencher essa casca certificadora com conteúdos plenos, né? De que esse tempo que você passa na escola seja um tempo feliz, né? Que produza sentido. Eu costumo insistir nessa ideia de que a escola pública, em especial, ela precisa continuar sendo democrática, de massa, para todos e todas, mas, ao mesmo tempo, precisa fazer sentido para cada um. Então, uma escola precisa se aparelhar para compreender singularidade, para dar respostas às diferentes necessidades de seus estudantes. Então, eu diria que sim, né? Ser também um exame certificador, ele tem a sua importância, mas é uma importância, por vezes, muito instrumental, né? Precisaria ser complementada com essa dinâmica criativa e feliz de uma escola de qualidade. O Pauta 1 dá uma breve parada, mas logo a gente volta e a gente continua falando sobre o Enem e o desinteresse do jovem hoje em relação a esse exame. Fique ligado. Olá, de volta aqui no Pauta 1 e hoje a gente analisa as razões por trás do declínio dos inscritos no Enem. E para a gente compreender melhor qual que é essa situação, a gente foi ouvir um jovem que o nome dele é Henrique Moraes, ele tem 16 anos e ele não faz questão de fazer o exame. Ele vai nos explicar por que disso. Por que você não vai fazer a prova do Enem? Porque para mim não vai servir no futuro, para mim eu acho assim, né? Não vai servir no futuro, essas coisas. E me diz uma coisa, já que o Enem não vai servir para você, que tipo de carreira que você sonha em seguir? O que você quer fazer quando você começar a trabalhar mais lá para frente? Eu quero fazer perito. Você quer ser perito? Sim. O que um perito faz? O que você já viu? O que você já ouviu falar sobre essa profissão? Já ouvi falar que... O que esse povo faz, esse tal de perito? Perito ele faz a investigação, né? Vai lá no caso, resolve o caso, investiga, chega no local onde que foi o crime ou um acidente, aí chega lá, investiga e encontra as digital, descobre quem foi a pessoa, é isso. Mas você tem consciência de que para se tornar um perito você também precisa estudar, precisa, por exemplo, passar no concurso público, por exemplo. Sim. E para isso você vai se preparar. Claro, com certeza. Aonde que você viu falar da profissão de perito? Eu assistindo filme. Mas você gosta de assistir? Sim, gosto muito, assisto filme, série, envolvido com polícia, assim, que mexe com perito, eu gosto muito. Agora uma pergunta que a gente não tinha nem combinado antes aqui. Se lá na frente você perceber que o Enem vai fazer falta para você, isso pode mudar o seu modo de pensar? Você pode mudar de ideia no futuro e rever isso, falar assim, não, o Enem está me fazendo falta, acho que vou ter que fazer essa prova. Você acha que isso pode acontecer? E você se permitiria pensar diferente? Sim, talvez sim. Professora, a gente viu aí no nosso exemplo de um estudante de 16 anos que é um propenso ingressante, né, pelo exame na universidade pública, mas ele não tem esse interesse. E é interessante ele falar
justamente a vontade que tem, a profissão que ele tem com vontade, e não associar isso ao ambiente universitário. Como é que a gente atinge esse jovem hoje? De explicar para ele, de mostrar para ele que a universidade ela continua sendo um caminho, ou a universidade não é mais um caminho? Primeiro, ele tem razão em dizer, né, que ele pode ser um trabalhador qualificado, um cidadão responsável, alguém que contribua para si e para o mundo, sem entrar na universidade, sem ingressar no ensino superior, aquilo que nós falávamos antes, né, do direito a uma formação educacional, técnico-profissional, cidadã, cultural, estética, superior, ainda na educação básica, eu digo superior no sentido de qualidade, né? Então, eu não vejo como um problema que é que um jovem compreenda que ele tem assim o seu horizonte de terminalidade ao final do ensino médio. Aliás, é isso que diz a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O grande problema é que, por vezes, se termina o ensino médio, você não tem essa educação superior, né, de qualidade, por conta, né, das próprias dificuldades de se manter uma escola pública de qualidade generalizada para todos os jovens no país, né? Então, a gente precisa investir muito para que, de fato, essa terminalidade de qualidade aconteça no ensino médio. Bom, e querendo continuar os estudos, ele precisa ter condições de acessar o ensino superior. E parte dessas condições implica em ampliar o seu, digamos, estoque de conhecimento, né, de possibilidade de futuro. Então, a gente, né, muito rapidamente, a partir do que ouviu, dá para intuir que ele talvez não tenha tantas informações sobre a especificidade dos campos profissionais que ele poderia cotejar no futuro. Então, a gente tem, por exemplo, muitos indicadores de que as escolas não têm, na sua grande maioria, né, conseguido apresentar para os seus próprios jovens esse leque, estimulá-los e apresentar informações. Eu, por exemplo, quando estou em escolas do ensino médio, ou para promover diálogo, ou para fazer pesquisa, é muito comum eu ter jovens me perguntando sobre o que fazem as diferentes profissões, né? Porque essa informação não chega a eles e a elas, ainda que a gente possa dizer que todas essas informações estejam disponíveis na internet, nos bancos de dados que podem ser acessados, mas é preciso criar as condições e o estímulo para que isso seja parte de um projeto formativo, um projeto educacional, ou seja, estimular as expectativas e ampliar os horizontes. É isso que a gente pode, de alguma maneira, dizer que é um investimento em estratégias de constituição de projetos de futuro viáveis. Então, eu diria que ele tem razão ao dizer que pode ser um trabalhador qualificado só com ensino médio, mas, ao mesmo tempo, na sua fala, ele deixa entender que está faltando para ele mais informações para que ele possa decidir com mais consciência. Professor, e o novo ensino médio, tão discutido aí na atualidade, pode, de certa forma, ser incluído nesse projeto de educação que o senhor fala e, ao mesmo tempo, também pensando nessa terminalidade que o senhor se referiu? E pode, a gente tem que buscar permanentemente qualificar e aprimorar as políticas educacionais. A gente também tem que entender nessa discussão agora que a gente está fazendo sobre desinteresse, ou sobre baixa das inscrições no Enem, que a gente teve um período no país, notadamente de 2016 até agora 2022, o novo governo, a gente teve um período de completa desarticulação do Sistema Nacional de Educação, ou seja, daquilo que a gente pode chamar de um Sistema Nacional de Educação, a capacidade que o governo federal tem, né, de coordenar, de estimular
de influenciar as políticas estaduais, ela foi completamente desarticulada, né? E isso, sem sombra de dúvida, causa impactos negativos, né? Do ponto de vista do novo ensino médio, a gente tem um processo atropelado, né? Desde a sua, vamos dizer assim, anunciação na forma de medida provisória, atropelando um processo que poderia ser de profundo diálogo na sociedade brasileira, com pais, com a própria escola, com os entes federativos, do ponto de vista de que escola de qualidade a gente quer, foi feito um atalho na forma de uma medida provisória, que é algo que atropelou o diálogo, e depois a implementação do chamado novo ensino médio, ela foi muito desastrosa, né, digamos assim. No governo federal passado, a gente teve iniciativas bastante diretas de desmonte das políticas públicas nacionais. Então, a gente tem hoje o desafio de reconstruir essa trajetória e os próprios sensos, vamos dizer assim, positivos, né, os núcleos de bom senso que a gente pode ver na proposta do novo ensino médio, eles foram prejudicados. Eu dou um exemplo, né? A ideia de trabalhar projeto de vida, que está lá já na lei de 2017, do novo ensino médio, e que eu vejo com bons olhos do ponto de vista de que a escola deve ser suporte para os seus jovens estudantes em diferentes sentidos, inclusive esse de pensar o futuro, construir expectativas plausíveis e construir, junto com os jovens, a possibilidade de atingir os seus objetivos de vida. O projeto de vida passou a ser um pastiche, né, de uma ideia, uma boa ideia, que virou uma disciplinarização desarticulada de outras disciplinas, que virou atividade de complementação de tempos vazios, que chamou docentes para assumir uma atividade sem que eles tivessem clareza né, das implicações teóricas, filosóficas e até práticas de trabalhar esse tipo de iniciativa. Então, a gente tem boas ideias que foram depositadas assim num lugar de muito pouco sentido, né, nessa chamada nova reforma do ensino médio. E eu tenho certeza que isso, de alguma maneira, criou desestímulo. Eu queria chamar a atenção também de algo que é muito grave, né, que nesse período aí que a gente teve de desorganização do sistema público educacional brasileiro nos últimos anos, de um ataque orquestrado, né, contra a ideia de universidade, né, a ideia especialmente de universidade pública, quer seja um ataque indireto na forma do negacionismo científico, né, seja de desqualificação do campo da ciência, né, da possibilidade das verdades científicas sempre relativas, mas construídas em avaliação de pares. Esse negacionismo científico acaba rebatendo diretamente na sede da produção da ciência, que é a Universidade Brasileira. 90% da ciência e da pesquisa feita no Brasil são feitas na universidade pública. Então, o negacionismo é também um ataque à universidade. E um outro ataque mais direto é na forma de representar a universidade como locus dos baixos valores civilizatórios. Tivemos um ministro da Educação que dizia que a universidade era o lugar da balbúrdia e criava peças publicitárias, inclusive, para desqualificar a universidade. Recentemente, agora, um influencer de bastante alcance estimulou, recomendou que os seus seguidores, pais, retirassem os seus filhos da universidade pública, porque ali eles não estavam aprendendo nada que prestasse. Ou seja, isso pode parecer um grão de areia, né, em todo esse debate, mas a gente tem hoje uma disputa por valores muito grande na sociedade. E eu não tenho dúvida que esses movimentos que estiveram, infelizmente, de maneira trágica, com assento no governo federal, no governo passado, estão também disseminados em redes sociais, em famílias,
em setores extremamente refratários ao conhecimento, à cultura, à emancipação dos próprios jovens. Porque há um projeto, de fato, que pode ser atribuído a setores ultraconservadores, que é de cercear a autonomia dos jovens, ou seja, tudo que o ultraconservador quer é que o jovem siga os valores prescritos e não tenha capacidade de decidir por si próprio. Então, a universidade é o lugar da liberdade de pensar, de agir e de poder ser diferente daquilo que você sempre foi. Então, isso cria mais um óbice, mais uma dificuldade para que a gente possa estimular as expectativas de jovens e para o ensino superior. Mas eu acredito que isso é algo que a gente vai superar, né, na sociedade brasileira, com bastante diálogo, bastante reflexão em torno da importância da educação pública e da importância do respeito ao outro, né, do respeito à diferença, que é exatamente isso que se pratica na universidade pública. Professor Paulo, muito obrigada. O senhor nos ajudou aqui a compreender esse cenário que a gente tem hoje em relação ao Enem, né, e também à universidade pública. Muito obrigada mesmo pela participação. Espero que o senhor esteja aqui conosco outras vezes. Eu que agradeço. Um abraço, bom trabalho aí para vocês. Então, a gente conversou com o professor Paulo Carrano, que nos deu esse panorama. No próximo bloco, a gente continua falando sobre Enem. Então, fique ligado que a gente já volta. Olá, de volta aqui no Pauta 1, desse programa que a gente está falando sobre o declínio do interesse dos jovens pelo Exame Nacional do Ensino Médio. E a partir de agora a gente conversa também com Israel Elias Trindade, ele que é pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás. A partir de agora a gente vai entender um pouco mais como essa queda no número de inscritos no Enem pode afetar a diversidade e também a qualidade da educação nas universidades públicas brasileiras. Israel, bem-vindo aqui ao programa Pauta 1. Muito obrigado, agradeço muito em nome da Universidade Federal de Goiás pela oportunidade e a par de saudar todos que estão apresentando o programa, saúdo também aqueles que nos acompanham. Professor, para começar, né, a gente quer entender um pouquinho mais essa queda no número de inscritos, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, como isso vai afetar a diversidade nas universidades públicas no Brasil e também as consequências, no caso, então, dessa falta de diversidade na universidade. Perfeito. Eu acho que para falar desse declínio, né, do interesse pelo Enem, acho que eu queria ressaltar 2 pontos muito importantes aí. Primeiro, na verdade, é o seguinte: se nós pegarmos os dados do Enem dos últimos 5 anos, nós vamos ver que eles coincidem com os dados de inscritos nas universidades. Eu estou dizendo isso para dizer que, embora nós somos uma instituição de ensino superior, essa pauta muito nos interessa, porque o que está acontecendo na educação básica reflete de modo direto o que acontece no ensino superior. Os desafios da educação básica são nossos desafios, porque, afinal de contas, a educação básica prepara os alunos para a universidade. Se nós tivermos uma educação básica forte, escolas funcionando com qualidade, nós teremos ingressantes com qualidade na universidade e, obviamente, nós podemos integrar egressos, né, para a sociedade com uma formação mais robusta. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: se nós observarmos nos últimos 5 anos, de 2020 para cá, nós vamos perceber que houve um declínio no interesse pelo Enem em 2020 para 2021, de 5 milhões para 4 milhões, e 2021 para 2022, de 4 milhões para pouco mais de 3 milhões, mas depois disso, a gente percebe um aumento, né? De 2023, saltou de 3 milhões para mais de 4 milhões, e em 2024 saltou de 4 milhões para mais de 5 milhões. Esses dados, eles coincidem, como eu falei, com os dados de preenchimento da universidade. Por exemplo, pegar o caso da UFG. Em 2020, nós tivemos mais de 72 mil inscritos no SISU UFG. Em 2021, caiu para 60 mil. Em 2022, caiu para 52 mil. E aí a gente percebe um crescimento depois, em 2023. Ultrapassa um pouco dos 52 mil, em 2024, ultrapassa os 55 mil. Então, o que eu estou mostrando? Estou mostrando que esses dados, eles refletem na procura pela universidade. Mas tem um ponto muito importante aí. Primeiro, a queda pode ter sido impactada pela pandemia da Covid-19,
porque os dados que a gente observa é que a pandemia atacou diretamente, né? Naquele período da vigência da pandemia, houve uma queda bastante perceptível, né, dos inscritos no Enem, mas, para além disso, também é um ponto que é polêmico, mas importante dizendo isso, tem muito a ver com a política do governo. Então, se a gente tem um governo que descredencia a ciência, que prega o negacionismo, que ataca a ciência, que ataca a universidade, que ataca a vacina, que ataca as narrativas científicas, é óbvio que a população tende a repercutir esse comportamento. E, às vezes, olhar a universidade com um olhar de preconceito e, às vezes, nem tem interesse. E quando a gente tem um outro governo que fala da universidade, que defende a vacina, que defende a ciência, que defende a educação, esses números também representam em busca pela universidade. Então, assim, eu estou dizendo isso porque os dados apontam para esse caminho, né? Nós precisamos ter, enquanto somos as pessoas que ocupam postos de liderança na sociedade, elas têm responsabilidade do seu discurso. Elas entendem que o discurso delas, precisam entender isso, e eles repercutem na sociedade. Recentemente, nós vimos um pastor dizendo Professor, que não era para levar para os fiéis. Oi. Só um detalhe, professor, que eu acho que é muito curioso. O nosso entrevistado no bloco anterior, o professor Paulo Carrano, que é da Universidade Federal Fluminense, ele citava a respeito, em muitos casos, da falta de informação que o estudante tem quanto às profissões, ou então quanto aos espaços a serem ocupados. E aí, na Universidade Federal de Goiás, há alguns trabalhos nesse sentido, como o espaço das profissões, entre outros. Eu queria que o senhor explicasse nesse aspecto o que a universidade tem feito para levar o conhecimento das profissões para os estudantes, e aí sendo essa uma ação que pode refletir diretamente no número de inscritos e não apenas na retórica de governo. Tá, tudo bem, não é apenas na retórica do governo, mas eu queria só fechar o seguinte: quando um pastor fala para os seus fiéis não procurar a universidade, isso impacta. Agora, voltando ao ponto que a gente pode agir, ou seja, como a universidade dá o informe dos seus cursos, isso é importante. Nós percebemos isso. Realmente existe uma desinformação sobre a universidade. A nossa instituição, por exemplo, ela é pública, ela é gratuita, os estudantes não pagam matrícula, não tem taxa de inscrição, e quando nós vamos falar da universidade para os jovens, muitos perguntam qual é o preço da inscrição, fazem perguntas que, na verdade, a gente entende que eles deveriam saber, afinal de contas, há quanto tempo que se fala de universidade pública, né? Mas também existe aquele discurso de que isso não é para mim. Eu me lembro quando nós fomos para falar da UFG, numa escola pública da periferia, muitos jovens de escola pública disseram: olha, é maravilhosa a universidade, mas isso não é para mim, esse universo não me pertence. Então nós temos que dizer que não é verdade, né? A universidade, por exemplo, nós temos 50% das vagas são reservadas para alunos de escola pública. Então a gente quer que o estudante tenha conhecimento desse direito para que ele possa ficar ocupar a vaga. E o Espaço Profissões é uma ação importante que a gente faz, mas não é a única. Nós temos Rota de Ciência, nós temos que é o percurso que a gente faz com as escolas que querem conhecer a universidade. Nós temos também o Espaço Profissões Itinerante, que é quando a gente sai da universidade e vai para as periferias falar da universidade. E nós também realizamos visitas guiadas. Então, assim, de repente a escola quiser conhecer a universidade, nós recebemos as escolas na universidade e apresentamos a universidade para eles. Porque nós entendemos que é importante eles conhecerem essa oportunidade, né, para que eles possam ocupar essas vagas, que, infelizmente, é um dado que a gente precisa dizer, nem todas as vagas do ensino superior estão sendo preenchidas. Então, infelizmente, muitas vagas ofertadas e muitas vagas permanecem ociosas ainda no ensino superior. Professor, então o senhor está dizendo que tem esse descompasso entre vagas e ocupação, né? Como é que isso impacta financeiramente a universidade? Isso impacta muito, né? Primeiro que é o seguinte, nós temos uma instituição que tem uma capacidade de formação extraordinária. Os nossos quadros de professores são extremamente qualificados, os cursos ofertados pela instituição pública, que é o meu lugar de fala, né, são os mais bem avaliados no ENAD. Então, nós temos uma capacidade de formação extremamente relevante. Só que, muitas vezes, quando os cursos não estão com as vagas todas preenchidas, esse potencial não é executado. E também nós temos que entender o seguinte: nossa instituição pública é dinheiro público colocado aqui. Então, é mais que obrigação nossa fazer esse preenchimento de 100% para fazer o melhor investimento possível dos recursos públicos aqui colocados, né? O recurso que vem para a universidade, ele é calculado com base nos números de alunos que nós temos na graduação. Então, se a universidade preenche todas as vagas, se a gente tem uma boa política de combate à evasão,
uma boa política de combate à retenção, então nós somos universidades que vai receber mais recursos. Por outro lado, se as vagas não são preenchidas, estudantes ficam pelo caminho, além da gente perder o impacto de transformação que a gente também tem que entender que a gente vai perder recurso, porque o número de alunos, né, cai, né? E cai na relação de aluno-professor, cai recurso para a universidade também. Professor, hoje na UFG, né, quais são esses cursos que mais têm vagas ociosas e como isso impacta? Por exemplo, no determinado ano eu tenho uma procura muito grande para esse curso e no outro ano já não atinjo ali uma quantidade mínima, né, para abrir, por exemplo, o curso. Como a universidade lida com esse problema e queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses cursos que têm essas vagas ociosas, por favor. É um pouco difícil a gente falar e nomear o curso, porque isso varia muito. Nomear o curso, a área do conhecimento, isso varia muito. Por exemplo, durante muito tempo, os cursos da saúde foram os cursos mais procurados na universidade. Hoje nós estamos vendo um ligeiro movimento em relação aos cursos de tecnologia da informação. Agora, o fenômeno, por que está acontecendo isso, então, de às vezes não ter o preenchimento ou às vezes ter uma evasão? E, infelizmente, isso vai lá no Enem também, tá? Porque o Enem, ele é um exame nacional de avaliação do ensino médio, mas ele é a principal porta de acesso ao ensino superior de algumas universidades. No caso da UFG, 85% dos nossos cursos são ingressantes via Enem. Então, qual que é o impacto disso? O estudante faz o Enem, ele se inscreve no SISU, e aí ele vai ter que fazer opção por dois cursos de uma mesma universidade, ou um curso em duas universidades diferentes. O que acontece é que o estudante, muitas vezes, ele marca o curso como primeira opção, um curso lá da universidade do estado dele, e a segunda opção, ele marca o mesmo curso em uma universidade de um outro estado. Então, assim, é muito comum aqui na UFG, por exemplo, nós recebemos inscrições do Brasil todo. E eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos 52 mil inscritos para 4 mil e poucas vagas aqui da UFG, né? 4.414 vagas. E desses 52 mil inscritos, 27 mil eram de outros estados. Então, nós falamos, olha, a maioria dos inscritos são de outros estados. Mas na hora de fazer a matrícula, efetivamente, que o aluno põe na ponta do lápis lá, o que eu vou gastar com transporte, com moradia, com alimentação, tem que conviver com uma cultura diferente da minha, né? Fica muito caro. E, às vezes, não ir para o curso da segunda opção é melhor para ele fazer um curso, por exemplo, às vezes à distância, com mensalidades baixíssimas, mesmo que esteja apertado por universidade de baixíssima qualidade, o aluno, muitas vezes, pensa pragmaticamente, né? E aí ele acaba não confirmando a matrícula. Então, daqueles 52 mil inscritos do SISU UFG, que fizeram a prova do Enem, 27 mil de outro estado, mas na hora de efetivar a matrícula mesmo, 85% são alunos aqui do estado de Goiás. Então, o fato do SISU ter uma grande adesão, isso não quer dizer que vai representar em matrícula efetivamente realizada, né? E depois que o aluno vem para a universidade, quando ele é de outro estado, ele convive longe da família, longe dos pais, uma cultura diferente, uma gastronomia diferente. Essa dificuldade de adaptação faz que muitas vezes o aluno acaba desistindo do curso e retornando para a sua cidade natal. Então, o SISU, só para vocês entenderem, então, ele tem um papel importante de fortalecer a rede federal de ensino, né? Eu estou falando na federal, mas também outras universidades que aderem ao SISU, porque integra melhor as universidades. E também tem um potencial de diversidade muito grande, como vocês mesmos colocaram, porque você traz para a universidade pessoas do Brasil todo. Mas, infelizmente, ele tem esse impacto, né, que às vezes não repercute em matrícula e às vezes também contribui um pouco para a taxa de evasão, uma vez que a pessoa pode não estar habituada à universidade para onde ele está indo. E um detalhe, o SISU ele contribui com a diversidade, apenas essa diversidade, digamos, geográfica, né? Ele tem um entrave muito grande que a gente precisa considerar, que é os inscritos. Quem é que faz o SISU? Quem fez Enem no ano anterior. E quem fez Enem no anterior? É uma faixa etária da população. Aquela pessoa que não fez o Enem, e que a grande maioria não fez o SISU, ele não consegue ingressar. Então, o SISU, que se por um lado, ele promove a diversidade, de trazer pessoas do Brasil inteiro para a universidade, por outro lado, ele exclui jovens de outra faixa etária que não fizeram Enem no ano anterior. É o caso, por exemplo, de pessoas que têm mais de 60 anos. É um movimento muito natural. Hoje, vocês vão perceber, existem muitas pessoas com mais de 60 anos que querem voltar para a universidade para fazer um novo curso. Como é que você convence essa pessoa que tem mais de 60 anos a fazer uma prova do Enem para se inscrever no SISU para vir para a universidade? Isso é um entrave. Se a gente, então,
apostar só no Enem, apostar só no SISU, a gente pode limitar o número de pessoas que possam acessar o nível superior. E o que a gente quer é o contrário, a gente quer democratizar o acesso. Então, nesse sentido, eu acho que um dos encaminhamentos possíveis que as universidades podem construir é pensar nas diversificações de seus processos seletivos. Mas a gente precisa aderir ao SISU, porque a gente quer fortalecer o Enem, ele tem um papel social extremamente relevante. A gente precisa fortalecer o SISU, porque ele integra o ensino superior, ele fortalece a rede, mas a gente precisa investir em processos seletivos diversificados se a gente quiser trazer pessoas diversificadas para dentro da universidade. Professor Israel, a gente está caminhando aqui já para o final da nossa entrevista, mas acho que uma dúvida interessante é em relação não só a essa democratização, que ela é muito válida, que o senhor retrata, mas pensando também nas novas profissões, as profissões do futuro. Como a gente pode analisar, e aí agora há pouco o senhor falava de orçamento da universidade, como a universidade ela pode levar em consideração um curso mais antigo, mais tradicional, mas que tem uma demanda menor em relação às profissões do futuro, a abertura de vagas para novas profissões. Como é que a universidade analisa a construção de novos cenários? A universidade precisa dialogar com a sociedade. A gente precisa conversar com as associações, a gente precisa conversar com as escolas, conversar com as federações da indústria, do comércio. A gente precisa dialogar para a gente entender melhor essa mudança que está sendo de uma forma muito rápida ultimamente, né? Para a gente ver quais são as profissões, qual que é a demanda que a gente precisa formar para atender melhor a sociedade. E vou dar um exemplo claro. Nós tínhamos aqui na UFG o Instituto de Informática, o curso de Engenharia de Software, Sistema de Informação, né? Eram cursos mais tradicionais. E nós percebemos uma demanda muito grande do mercado de trabalhar com a inteligência artificial. Hoje, qualquer coisa que você for fazer, qualquer aplicativo que você for utilizar, tem ali inteligência artificial. E não tinha esse profissional. Então, nós criamos o curso de inteligência artificial, o primeiro curso de inteligência artificial do Brasil. Formamos uma turma agora este ano, 2023/2, e o curso ele é sensacional, ele é fantástico. E nós percebemos que, assim como a gente fez, quando nós pegamos 40 vagas do curso de Sistema de Informação, que eram 80, e destinamos para um curso novo de inteligência artificial, foi uma decisão muito acertada, nós entendemos também que há outros cursos que precisam ser revistos, sabe, com muita tranquilidade. Eu vou dar um exemplo de outra universidade. Eu estive conversando com o pessoal da UNB, e eles me falaram que até pouco tempo eles tinham um curso de fotografia, um curso superior de fotografia, que ensinava a manusear a máquina, a revelar fotos. Então, imagina, veja, a tecnologia avançou, mudou, não faz sentido ser um curso de fotografia hoje. Esse curso foi fechado, né? E no lugar dele vai ser aberto um outro curso que atende às demandas mais atuais. E a UFG tem feito esse curso, sabe? Recentemente nós tivemos a aprovação de um curso também na área de música, mas chamado Música Popular, que era um curso que não tinha ainda e a gente criou, né? Recentemente nós criamos lá em Aparecida de Goiânia um curso de Engenharia de Materiais, que é o primeiro curso de Engenharia de Materiais da região Centro-Oeste. Então, acho que a universidade, respondendo a sua pergunta, ela tem que entender que a sociedade muda, as demandas mudam, e a sociedade precisa de outros profissionais, e você poder voltar no curso tradicional, que às vezes não está tendo preenchimento, que às vezes já foi superado por outras demandas, e reconfigurar esse curso, criar novos cursos para atender essas novas demandas, é fundamental. Só para fechar mais um exemplo, nós vamos criar, a UFG vai criar no entorno de Brasília, lá em Cidade Ocidental, um campus da universidade, é um novo campus. E nós vamos aproveitar a oportunidade para criar essa Cidade Ocidental, um campus realmente inovador, que tenha uma estrutura diferente de toda a estrutura que tem da UFG, que tenham cursos diferentes, que tenham cursos impactantes, que tragam a empregabilidade e que atendam à demanda da sociedade, não apenas da Cidade Ocidental, não apenas do entorno de Brasília, mas de todo o Estado. Professor Israel, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Pauta 1. Foi muito bom contar com esse conhecimento que a Universidade Federal traz aqui para a gente. Muito obrigada. Espero vê-lo aqui outras vezes. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para conversar com a sociedade. Muito obrigado. Esse é o Pauta 1. Obrigado por ter acompanhado aqui o programa. Nesse programa que nós falamos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio e o desinteresse do jovem pelo Enem. Até mais, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.